Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Professor Adriano na área! Oitavo ano, língua portuguesa! Mas eu não estou sozinho! Aqui ao meu lado, como sempre, Natan! Belezinha, meu querido? Nós dois aqui com vocês. Vamos ficar nessa aula e vamos falar sobre o que? Quais os objetivos nossos? Vamos lá, acompanhem comigo! Nós vamos relacionar os textos e documentos legais normativos de importância universal, nacional ou local a seus contextos de produção. Além disso, vamos reconhecer e analisar possíveis motivações, finalidades e vinculação deles com experiências humanas e fatos históricos e sociais. E, por último, vamos ampliar a compreensão dos direitos e deveres. Isso aí, ampliar a compreensão dos direitos e deveres. Falando nisso, o que vocês acham da palavra justiça? Todo mundo já ouviu falar justiça, né? Você acha que a nossa sociedade, aquela que você vive, que eu vivo, que o Natan está vivendo, é justa? Você considera a sociedade justa? Pense. Você considera que a nossa sociedade se aproxima desse seu ideal de justiça? Pense, o que seria uma sociedade justa? O que você acha que é justa a sociedade? Com base nisso, a nossa sociedade, ela é justa? Percebeu? Para você pensar. Eu não tenho a resposta para isso. Eu tenho a minha resposta, o meu ponto de vista em relação à sociedade. Mas e o seu? Já pensou? Já parou para pensar nisso? Já olhou à sua volta? Nós não temos adolescente ou crianças da sua idade ou menores que vocês? Não estão morando na rua nessa hora? Será? Será que tem justiça? Vamos pensar. Quando nós falamos em justiça também, o que vem à cabeça essa palavra? Vai lá. Na maioria das vezes, você vai pensar em advogado, né? Alguma coisa em relação a tribunal, juízes. Tá certo, tem relação com justiça, sim. Num tribunal, a gente faz justiça. Tem o juiz que vai organizar, que vai julgar. Tem o advogado que vai te defender, ou vai defender alguém. Tem o promotor que vai fazer a acusação. Tudo isso está presente no nosso sistema judiciário que faz parte da justiça, que vai manter essa situação. Então é comum que o termo justiça nos referencie a defesa dos direitos perante um tribunal. Essa é uma forma de entendimento adequada, mas individualizada sobre o tema. Então falar de justiça em relação a um tribunal ou algo assim é muito individual. É o meu caso, né? É a minha situação, é o meu direito individual que foi violado. Então eu vou ao tribunal, um advogado para resolver isso. Mas a justiça ela vai muito além do que simplesmente o meu direito individual ali, que também ele é importante, é óbvio. Vamos observar aqui. A Organização das Nações Unidas, já ouviu falar? ONU. A ONU, ela foi criada em 1945, com a Carta da ONU. Os países pós-Segunda Guerra acabaram por se reunir e criar essa organização, uma organização importante em nível mundial, e que a partir dali criaram várias agências, várias pequenas organizações, inclusive a Organização Mundial de Saúde, OMS, que tanto é falada nesses últimos tempos aí, né? Então ela foi criada estabelecendo as regras para serem observadas pelos Estados-membros. Se o meu Estado, ou seja, o meu país, quando eu falo Estado com E maiúsculo, moçada, eu estou falando de nação, um ente da nação. Então o Brasil é o Estado, belezinha? Entenderam? Então, se um Estado, ou seja, por isso tem aquela coisa, chefe de Estado. O chefe de Estado é o presidente, ou em alguns casos, o primeiro-ministro, enfim, mas é o chefe de Estado que nós temos. Então, os Estados têm que observar essas regras que vêm das Nações Unidas. Se um país é membro da Nação Unida, da ONU, e não respeita, ele é excluído. E ele perde uma série
de direitos que eles têm em relação a essa organização. E o maior objetivo é manter a paz, a segurança nacional, por meios pacíficos. Quando não acontece, ocorre a guerra, né? E da cooperação global. Então, por isso que a ONU, nesse momento, né, em qualquer momento, desde 45, ela surge aí para tentar apaziguar, trazer a paz no mundo. Nem sempre consegue, né? Infelizmente, nem sempre consegue. Lá na ONU é que surge a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH. Então, inaugura-se com a criação da ONU uma nova ordem internacional, preocupada em estabelecer valores e normas universais nos âmbitos sociais, políticos e econômicos. Daí, lá em 48, veja, 45 veio a ONU. Em 48 veio a declaração, na terceira Assembleia Geral. E ali que surgem, então, os direitos e que vão falar do que também? Da justiça. Então, vamos pensar, uma sociedade justa é uma sociedade em que todos têm os seus direitos respeitados. O direito à habitação, o direito à vida, à educação, à alimentação e vários outros, né? A Declaração Universal ela tem 30 artigos. Então, nesses 30 artigos, ela vai falar sobre muitas coisas e muitos direitos que é para todo o ser humano, não é para um ou outro especificamente, né? Então, ali é que foi organizado lá nessa resolução. Então, quando que surge? Como é que vai? Qual é o contexto que vai trazer isso aí? Lembra que eu falei, tá vindo? A ONU foi criada pós-Segunda Guerra. Então nós tivemos aí uma série de desastres, de duas guerras no mundo, uma grande depressão de 1929 com a quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, que daí obviamente que deu repercussão no mundo inteiro. Então nós tivemos uma série de problemas, uma série de tragédias. Então essas tragédias, esses problemas que deram base para falar, a gente não quer que aconteça isso de novo, então vamos buscar um jeito de nos proteger. Então a declaração ela é baseada, ela tem como base esse sentido. Então todos os países membros assinaram essa declaração. E ela foi ouvida durante 4 horas, gente. 4 horas foi lida na Assembleia. Agora vamos conversar um pouquinho numa atividade. Vem comigo aqui e eu vou fazer para vocês. Olha. Há certa parcela da sociedade civil organizada e mesmo cidadãos comuns que rejeitam os direitos humanos. Pois é, tem pessoas pessoas normais, falam que não têm direito humano, pois compreendem a defesa dos direitos humanos de forma negativa, algo ruim. Defender direito humano é ruim. Na sua opinião, é a sua aí, tá? O que leva parte da sociedade e pessoas comuns a assumir esse posicionamento e entendimento negativo, hein? Justifique aí. Pense, por que, veja, não é de hoje os direitos humanos, não foi criado aqui no Brasil, não foi criado por meia dúzia de pessoas, foi uma assembleia. Por que ainda tem pessoas que têm um pensamento negativo a respeito dos direitos humanos? Pense aí, eu vou ficando aqui aguardando vocês. Vai lá, hein?
Bora lá corrigir, meu querido e minha querida. Vamos lá então? Vem cá, vem aqui, acompanhe. Pensou? Conseguiu desenvolver o seu raciocínio? O seu ponto de vista? Que é muito importante que a gente desenvolva o nosso próprio ponto de vista. Mas é claro que esse ponto de vista sempre tem que ter um argumento que o sustente. Nós precisamos de algo que os legitime. Pesquisas, dados concretos da realidade. Não simplesmente achar, eu gosto. Nunca ouviu falar o que é opinião? Bom, opinião você pode ter, mas ela é válida ou não é de acordo com o contexto, né? Bom, vamos ver então aqui uma proposta, uma sugestão de resposta. A sua pode ser completamente diferente, não tem problema. Veja aqui, acompanhe. Então, uma das possibilidades. Como eu falei, você pode pensar diferente. Inclusive, pode até concordar que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ou que direitos humanos, não são coisas boas, não. Você pode até concordar com esse pensamento. Mas justifique, pense o porquê. Traga uma justificativa. Será que então todos não têm que ter o direito à educação? Não tem que ter direito à vida? Não tem que ter direito à liberdade? Vamos pensar. Então, aqui é que as pessoas desconhecem o que são direitos. Uma da possibilidade é isso. Muitas das pessoas desconhecem o que são os direitos. Então, quando nós desconhecemos o que nós temos de direito, acabamos deixando de lado. Essa é uma situação que aparece nesse sentido. Então, eles não se entendem, essas pessoas, algumas pessoas acabam não se entendendo, né, como detentoras desse direito. Essa é uma possibilidade. Será que tem outras possibilidades que as pessoas acham negativos à Declaração de Direitos Humanos? Pode ter, né? Claro que pode ter. Bom, bora lá, vamos para frente então, né? Então aqui nós falamos agora do direito a ter direitos. Olha que legal, né? Eu tenho direito a ter direitos. Então, todo o texto da Declaração Universal de Direitos Humanos foi composto em menos de 2 anos. Em 2 anos eles fizeram a organização, a escrita desse texto. Então veja, a ONU em 45 criado, 48 Declaração de Direitos Humanos. Então ela começou a ser escrita em 46. Em 46 começou a ser escrita. Teve um consenso que nunca havia sido alcançado, né? E dificilmente é alcançado ainda hoje na ONU, um consenso tão grande em relação a uma declaração. Hoje em dia também é difícil. E que o mundo estava muito dividido. Nós tínhamos os blocos ocidentais e orientais, que eram os blocos o bloco capitalista, o bloco comunista, né? O leste europeu, a União Soviética, a divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, e houve esse consenso em relação aos direitos humanos. E era um momento ainda que percebam que nos Estados Unidos o linchamento ainda era normal. Sabe o linchamento? Bater na pessoa, agredir a pessoa, inclusive levando até a morte. Era comum também lá na África do Sul o apartheid, ou seja, a divisão, negros e brancos. Então, e são pessoas. Então, era num momento como esse a declaração surge. É um documento importantíssimo. Hoje, não há mais o apartheid na África do Sul. Teve um líder lá na África do Sul, chamado Nelson Mandela, que ele foi um dos que capitaneou os direitos, lutou para a população negra não ser excluída. Eles tinham, veja gente, nós estamos falando do século XX, nós estamos falando lá do século XIX, século XVIII, século XX, em que um negro não poderia beber no mesmo bebedouro que um branco, não podia estudar na mesma escola. Então isso era o apartheid que estava presente naquele momento. O fato que o termo homem, veja só, também é outra coisa, homem, por que tu fala de homem, né? Não tem homem, é mulher? Então observe aqui, em documentos anteriores, era isso, então mudou para todos, então para envolvendo todos, na Declaração Universal. E ocorreu graças ao trabalho de mulheres delegadas, como Hansa Mehta, da Índia, Minerva Bernardino, da República Dominicana, e Begum Shaista Ikramullah, lá do Paquistão. Então vejam como a importância das mulheres estarem presentes também nessa Assembleia para conseguir organizar o texto que antes um homem que referia a toda a humanidade. Mas aqui, em vez de homem, ficou
todos, né? Então, vale para todas a situação. A declaração é vista, então, como um marco para o direito internacional, por estabelecer princípios e valores universais a serem respeitados pelos Estados e foi o primeiro instrumento que reconheceu internacionalmente os direitos humanos e as liberdades individuais a todas as pessoas. Viu como é importante esse documento, essa declaração legal? Ele é muito importante para nós, para todos os países. O direito que nós temos hoje aqui no Brasil é advindo dessa declaração, né, que o Brasil é signatário. Vamos agora fazer um pouco de atividade, vamos lá exercitar, vamos escrever um pouquinho. Isso aí, acompanhe lá então, né? Produza o resumo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, resumir um pouco do que ela fala. Considere esses elementos para a construção do seu texto. O contexto histórico do seu surgimento. Então, quando que ele surgiu? O que tinha? Lembram? As guerras, Grande Depressão, né? Nós temos lá os Estados Unidos ainda com linchamentos de seres humanos, o apartheid começando da África do Sul, não? Pessoas sendo separadas. Então, esse é o contexto histórico. Qual a importância do documento? Qual que é a importância do direito a ter direitos? Os artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos e o significado do termo direitos humanos. Quantos artigos são? Lembram? Te ajudo, são 30. Lembram quanto tempo demorou a leitura? 4 horas. Está no Guinness Book, no livro dos recordes. O que ele está falando ali? Nós temos aqui essa declaração foi traduzida para 512 idiomas diferentes. Faz lá, escreve no seu texto. Os países signatários e a responsabilidade de cada um em relação à declaração. Traga tudo isso. Teve consenso ou não teve? Lembram? Escreve lá no seu texto. Eu quero que você vá pensando um pouco aí, porque você não vai produzir agora esse texto, vai produzir daqui a pouquinho, né? Terminou, você vai produzir. Mas eu quero que você pense um pouco e comece a traçar pelo menos umas ideias, tá? Eu já volto enquanto você pensa, para eu poder retomar esse assunto com você. Fica aí pensando que eu já volto, hein? Vai lá, hein? Faz aí.
E aí, já conseguiu planejar? Já, né? Então vem aqui, vamos partir desse planejamento, eu vou ajudar você um pouquinho mais. Aqui, ó, comigo. Então, o que nós temos que ter num resumo? Pensa o seguinte, nós temos que ter a extração das ideias principais. O resumo é só a ideia principal, aquilo que não for principal você tira, o que é secundário. Parágrafo único de preferência, frases concisas, breves, afirmativas, simples e coerentes. Então, vai direto ao ponto, gente. E faz referência, né, da obra em relação às normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É isso que tem que estar lá no nosso resumo. Então, depois de pronto, você vai fazer depois, daqui a pouquinho, você vai, faz, depois de pronto, compare o seu texto com o de seus colegas, vai lá na sala de aula Google, posta lá na sala de aula Google de vocês lá, veja com o professor, converse com ele, combine com o professor ou com a professora um momento para apresentação da discussão, para apresentar o seu texto. Faça isso, né? Discuta lá e tenho certeza que vai trazer bastante debate para a sua sala de aula, para o seu grupo. Belezinha, meu querido? Belezinha, minha querida? Claro, né? Eu, como sempre, adoro estar com vocês aqui. Vamos retomar o que a gente viu hoje? Então, estudamos o marco civilizatório contemporâneo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a partir da criação da Organização das Nações Unidas, observando o seu efeito inspirador e insuperável na defesa dos direitos e da criação de normas e leis que permanecem garantido o direito a ter direitos. Foi isso que nós trabalhamos hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu adorei. Eu fico aqui, você fica aí e tchau!